Olá, pessoal, tudo bem? Luiz Fernando aqui novamente no projeto Cartão de Embarque. Estamos aí, né, vivendo essa pandemia, que cada uma hora ela fecha, uma hora abre, uma hora fecha, uma hora abre, mas a vida é assim mesmo, né? Parece uma montanha russa de altos e baixos e precisamos encarar ela com um sorriso no rosto e o peito estufado, né? E andando sempre à frente. E aproveitando, né, que nós estamos aqui hoje, eu peço para você seguir o nosso canal no YouTube. Assina lá, clica lá no sininho, né, para você receber as nossas notificações e acompanha a gente também no Instagram, no @projeto Cartão de Embarque. E hoje, né, estamos aqui com a Ivna Maciel. Olha, gente, que coisa interessante, como o mundo converge, né? A Ivna, ela é formada em administração, ela é gerente de RH na área de desenvolvimento humano. Entendeu? Desenvolvimento humano, projeto de desenvolvimento humano. E o mais legal, que eu nem sabia, ó, ela tem uma pós-graduação em gestão do potencial humano, né? Eu nem sabia que existia uma pós-graduação nessa área, que é exatamente tudo aquilo que o projeto quer aplicar, né, nos jovens, é fazer com que o potencial deles se aflorem, né? O potencial se aflore e que ele cresça e evolua, né? Ele consiga alcançar os seus objetivos. Então, Ivna, seja muito bem-vinda ao projeto Cartão de Embarque. Gratidão, Luiz. Que coisa boa estar nesse bate-papo aqui com você hoje, conversando aí sobre alguns pontos bem bacanas e que eu sou apaixonada, que é justamente por desenvolvimento aí de pessoas e identificação de potenciais. Bacana isso daí que você falou, né, que é justamente o objetivo do projeto, de estar desenvolvendo pessoas. Então, com certeza aí esse bate-papo vai ser muito bom aqui. Ah, muito bem, muito legal. Obrigado pela sua presença, Ivna. E, pessoal, uma coisa que eu não falei ainda, que ela também é Master em PNL e Coach. São atividades que o projeto pretende aplicar também nos jovens, né? Então, a gente vai ter toda aquela base psicológica, né, que nós temos já os psicólogos para dar o suporte, né, para aquele jovem, e algumas ferramentas nós vamos utilizar exatamente da programação neurolinguística, né? Nós vamos aí utilizar muita neurociência para conseguir fazer com que o potencial desses jovens apareça, né? Edina, você que trabalha com isso, você que tem uma especialização nisso, conta para gente, do lado profissional, qual a importância das empresas identificarem essas pessoas, identificar o potencial de cada um. Luiz, é muito importante, né? Porque quando a gente contrata uma pessoa, nós vamos olhar o currículo, competências técnicas. Só que quando é que a gente desliga? É por comportamento. Então, a gente precisa fazer essa correlação entre competências técnicas e comportamento, né? E por isso, então, a minha paixão aí pela questão de conhecer o potencial das pessoas, né? E o potencial, ele está muito ligado justamente com a questão dessa interligação, de tanto competências técnicas quanto comportamento. E o que é que me fez, né, fazer essa gestão do potencial humano, né, essa especialização? Porque eu também tinha essa curiosidade para mim mesma, né, como autoconhecimento, de tanto eu estar ali buscando na minha vida profissional uma especialização, né, amo essa parte de recursos humanos, mas eu também entendia que eu precisava entender do meu potencial. Então, tudo começou, na realidade, pela busca de um autoconhecimento também, né? E é super bacana quando eu entrei na faculdade, onde, só para você ter ideia, assim, na pós-graduação, a primeira disciplina foi jogos. Nossa, jogos? O que é que tem a ver? Porque é justamente pelo lado lúdico das coisas, né? Então, quando foi justamente nessa primeira disciplina que eu comecei a me despertar em algumas coisas, né? E, claro, em toda essa minha parte profissional, a gente vê... Por que a gente fala de gestão do potencial? São várias disciplinas que a gente vai entendendo, como também acompanhar pessoas, né? Desenvolver pessoas dentro de uma área de recursos humanos, né? Dentro da área profissional, entendendo o que é que o jovem ou o profissional gosta de fazer,
né? O que é que inspira eles, o que é que brilha os olhos, né? Que, claro, quando nós estamos dentro de uma empresa, né, nossa vida profissional, é importante a gente entender o que é que a gente quer para o futuro da gente, né? Onde é que a gente quer chegar? Só que até para isso a gente precisa entender onde é que a gente está hoje, né? Então, nesse momento de desenvolver profissionais, a gente precisa justamente começar a despertar, né, no profissional, entender o que é que ele gosta. E, como eu ia dizendo, a gente sabe que na nossa vida profissional, assim como na nossa vida como um todo, a gente faz coisas que não gosta, mas faz parte do processo do nosso desenvolvimento, né? A gente faz coisas que ali, pessoas que não gostam de fazer muitas coisas burocráticas, para outras já é bem bacana fazer coisas burocráticas, né? Que tem prazo, né? Que tem data de entrega. Então, para outros já não, já gosta de um ambiente mais dinâmico, já gosta de um dia a dia mais agitado, né? Então são essas descobertas, né, justamente que a gente vai entendendo o potencial de cada um, né? Entendendo qual é a chavinha, né, mágica, vamos dizer assim, de cada um, porque cada um de nós temos justamente aí uma palavra-chave, uma forma melhor de trabalhar. Então, justamente nisso que eu comecei a me especializar, né, em como descobrir essas palavrinhas mágicas de cada um, como é realmente descobrir qual é o perfil de cada um, para então a gente extrair o potencial de cada um, saber se cada pessoa está no lugar certo, né, dentro das empresas, de saber realmente como o gestor vai atuar da melhor forma com aquele profissional, né? Onde cada um tem seu jeitinho, cada um tem sua forma melhor, né, de ser conduzido. Então, foi a partir daí que eu comecei a entender esse universo, né? Porque cada pessoa é um universo. E onde eu comecei a me especializar cada vez mais, né? Que eu saí da pós, então depois eu me interessei pelo coaching, e aí fiz as formações, só que eu sou muito curiosa, e aí eu comecei mas por que isso aqui? E o coach não me respondia naquele momento. E aí eu entendi que era PNL. E aí fui para a PNL fazer a formação. E aí eu fui descobrindo que a base da PNL é neurociência, como você mesmo falou, né, no início aí da nossa conversa. Então eu fui me aprofundando e hoje também, né, sou analista comportamental. Então também é uma outra coisa que eu percebo da importância de entender realmente o perfil de cada pessoa para que a gente possa, né, dentro das empresas, colocar as pessoas certas nos lugares certos, né? Então, aí sim, conseguir identificar o potencial, conseguir desenvolver da melhor forma, inspirar pessoas, né, na realidade, porque motivar a gente não motiva, mas incentivar a sua automotivação, isso com certeza. Então, nossa, isso para mim, eu sou apaixonada. Pessoal, quando ela menciona, né, que é difícil a gente motivar as pessoas precisam identificar a sua própria motivação, o que motiva ela a acordar todo dia de manhã e sair para trabalhar, ou sair para estudar, ou para fazer qualquer outra coisa, né? Então, isso o projeto vai ajudar vocês a desenvolverem essa visão, né, uma visão interna, um autoconhecimento que é muito poderoso. Mas, Ivina, me conta uma coisa. Hoje, o mercado fala muito sobre soft skills, que seriam todas essas habilidades comportamentais, e as hard skills, que seriam as habilidades técnicas. As habilidades técnicas a gente consegue aprender, né? A gente aprende na escola, aprende em diversas ferramentas disponíveis aí na internet. E as soft skills, você aprende, ela é algo que se aprenda ou ela é algo que se desenvolva? Qual que é a diferença aí entre uma e outra, tirando que uma seria eu me relaciono com as pessoas e a outra seria como eu me relaciono com objetos, no sentido de parte técnica, fazer programação,
ou enfim, fazer qualquer outra coisa, né? Qual é a diferença Uhum. entre o aprender um e o desenvolver o outro? Luiz, eu digo assim que na realidade não tem diferença, de fato. Por quê? Porque tudo pode sim ser desenvolvido, tá? O que é importante sempre é a gente se respeitar antes de qualquer coisa. Quando a gente fala assim, por exemplo, vamos para a questão da habilidade técnica, tá? Ah, eu não sei hoje ter uma digitação rápida, tá? Para tudo tem treino, concorda? Então, ninguém nasce sabendo, né? Um grande nadador vai, então, precisar aprender primeiro a pular na água. Depois vai, então, aprender as braçadas. É da mesma forma, né? Toda a questão de habilidades técnicas podem sim ser desenvolvidas, desde que praticadas, né? Tendo aí a disciplina, né? Tendo treino, então sim é possível desenvolver, assim como as comportamentais também, né? Antes de eu começar todo esse estudo, né, tanto de autoconhecimento, porque tudo começou por eu buscar o meu autoconhecimento, né? E eu ouvi muito falar, cachorro velho não aprende novos truques. Só que aprende sim, né? Assim sendo a gente como jovens, né? Nós, no nosso tempo mais jovem, assim como esses jovens que estão nos assistindo, tem, como a gente chama na neurociência, né, uma neuroplasticidade. Então, sim, a nossa mente ela é composta por várias, vamos dizer assim, vários artifícios, vamos dizer, para que a gente possa aprender cada vez mais, tá? Não existe aquela questão, não, isso daqui eu nunca vou aprender. Esquece, a gente sim pode aprender. Tudo vai depender do como a gente olha para aquilo e do quanto a gente se esforça para aprender aquilo, tá? Eu li recentemente o livro Mindset, a Psicologia do Sucesso. E nesse livro fala de muitos casos, né, de experiências mesmo, de estudos, do quanto tanto crianças, quanto adultos, quanto pessoas de idade, elas têm essa capacidade de aprendizagem. Tudo do que depende é da forma que você olha, da forma como você vê aquilo, da forma como você absorve, tá? Então, assim como técnica, a gente também pode sim desenvolver esses soft skills, a gente pode sim desenvolver essas habilidades, tá? Falando um pouquinho até de competência, né? Porque competência é a junção de conhecimentos, habilidades e atitudes. E conhecimento é o saber, que isso a gente sim pode buscar, é fazendo um curso, é lendo um livro, né? É um bate-papo até, a gente vai tendo, absorvendo conhecimento, tá? As habilidades é o como fazer, né? Então, é o aprender a fazer, não somente o que a gente ouviu e viu, mas é o fazer, é o praticar, né? E aí, quando a gente fala de atitude, é o querer fazer. Então, tudo isso está correlacionado realmente da tua vontade de querer aprender, do querer fazer, tá? Então, tanto a questão de competências técnicas, quanto essas competências comportamentais, as habilidades, né, comportamentais, sim, tudo isso é possível a gente aprender, a gente desenvolver. Tem um outro livro também chamado Hábitos, né? Como a gente entende novos hábitos, de como a gente aprende novos hábitos, né? Que até fala na questão que se a gente consegue aprender, né? Ter um novo hábito a partir do 21º dia, né? Se a gente todos os dias repete a mesma coisa, a gente a partir do 21º dia, sim, aquilo dali já começa a ser um hábito para a gente. Então, é da mesma forma, uma pessoa que ela até então não tinha habilidade com, por exemplo, comunicação, falar em público, vamos dizer. Ah, mas eu não
né? A gente, quando é jovem, às vezes tem sim esse medo de falar em público, por exemplo, né? Não, eu sou muito tímido. Mas isso também é desenvolvido, tá? Isso também pode ser desenvolvido. A partir do momento que você também percebe o que você precisa fazer para desenvolver isso, tá? Que é o que a gente chama, inclusive desse livro que eu li recentemente do Mindset, que é o Mindset de crescimento. A partir do momento que você desenvolve essa forma de pensar, essa forma de sim, eu posso aprender, inclusive até das coisas que nos acontecem, que não era como esperado, tudo é uma forma de aprendizagem, né? E essas coisas que nos acontecem, que a gente vai aprendendo, né, vai absorvendo isso como uma aprendizagem, isso também vai nos amadurecendo. E isso, esse amadurecer também nada mais é do que esse desenvolver de habilidades, desenvolver de comportamentos, né? Então, tudo, se a gente realmente começar a pensar com esse mindset de crescimento, né? Com essa forma de ver que, sim, eu posso aprender, o que vai depender é o meu querer aprender. Então, se você que está nos assistindo aqui tem realmente essa vontade de querer aprender, então com certeza você vai desenvolver. Agora, se a gente começa naquela coisinha assim da cabeça da gente, não, eu não consigo, não, isso não é para mim, isso eu não posso, isso eu não faço, isso eu não consigo, aí realmente a gente não consegue, né? É claro que nós temos algo, como eu falei, existem perfis, né? E tem alguns perfis que algumas coisas são mais fáceis, porque já acaba sendo natural da pessoa, né? Já acaba sendo mais fácil mesmo, é nato, é de dentro, e tá tudo bem, tá? Onde outras pessoas têm uma maior dificuldade, sim, e tá tudo bem também, porque com certeza essa pessoa, ela tem uma facilidade para outras coisas, mas nada impede que a gente possa sim aprender. Nada impede que a gente possa se desenvolver em um determinado comportamento ou em uma determinada técnica, tá? E aí vai depender mais das nossas escolhas mesmo. Mas tudo começa, ó, da forma que a gente pensa, da forma como a gente olha, né, o que está aqui na nossa frente, de como nós vamos, então, aprender a nos trabalhar para aquele determinado, seja uma determinada habilidade, seja para uma determinada técnica. Eu estou pensando aqui em algumas situações onde, por exemplo, a pessoa tem uma baita de uma dificuldade para fazer determinado assunto, mas não que ela seja, não que ela não tenha uma habilidade técnica para fazer isso, mas sabe quando ela chega e fala, meu, eu tenho que fazer aquilo ali, eu não consigo. Não é que a palavra não consigo vem à mente, tem um bloqueio, né? Quando isso acontece comigo, eu fico pensando por que, né, que o meu corpo não reage positivamente àquela situação. Por exemplo, um livro qualquer, né? Começo a ler o livro, na metade eu paro. Eu falo, meu, por que que eu não consigo terminar de ler aquele livro? Eu, particularmente, fico pensando o que que aquele livro tenta me trazer de informação e, de certa forma, a minha mente barra, o meu cérebro fala, cara, daqui você não vai porque tem alguma coisa errada. Só que não vem uma coisa clara assim, né? Eu tenho que ficar matutando isso na minha cabeça, elaborando isso de forma que eu tente obter uma resposta para isso e eu continuar lendo, né? Pode ser que seja chato o livro, o que eu esteja fazendo seja chato, pode ser, mas geralmente isso não acontece com situações chatas, porque quando eu sei que é chato, eu simplesmente paro, não, isso aqui realmente é chato. Mas tem algumas situações que eu simplesmente paro, que o meu corpo não obedece mais, aquele negócio do meu livro está ali em cima, está aqui do lado, e eu não consigo pegar ele para ler. Existe alguma técnica, algum método, alguma forma, algum jeito qualquer de conseguir identificar o que barra, o que bloqueia dessa forma? Olha, essa pergunta é bem interessante, viu, Luiz? Porque, assim, primeiro ponto, tá? Até eu te falo isso porque foi uma forma que eu aprendi comigo mesma. Eu não me pergunto por quê. Inclusive, tem outro livro que se chama, né? Encontre seu porquê, né? Ou comece pelo porquê. Mas, para mim, quando eu faço essa pergunta, por que acontece isso comigo? Vem logo uma justificativa, né? E justificativa, né? A gente sabe que é assim, só para sair meio que rápido
vamos dizer assim, né? Sair meio que rápido ali daquela situação. É uma justificativa que está ali para uma saída. Mas, na realidade, quando eu me faço a pergunta, o que me faz, que aí é, ou seja, desperta o gatilho, né? Qual é o gatilho que me faz eu não conseguir ler isso? E eu me lembrei muito agora de você falando da leitura, porque quando eu era mais nova, que tinha a questão dos livros paradidáticos na escola, eu detestava ler, eu não conseguia ler também. Né? E aí eu ia pro amigo lá, o colega da escola, o que foi que você leu? Né? Como é que é esse livro? Porque eu detestava ler, eu não gostava de ler. E adulta mesmo, eu também não gostava de ler, eu não conseguia concluir nenhuma leitura de livro. E aí, quando eu comecei nesse processo de autoconhecimento, que inclusive eu fiz um time coach, né? Antes mesmo das minhas formações, eu fiz um time coach, e nós tínhamos uma meta, que era de ler um livro por semana. Então, você imagina aí o meu desespero, né? Porque, como você, assim, tá aqui o livro do meu lado, mas eu não consigo, cara, eu não consigo, né? Assim, não vai, me bloqueia, enfim. Só que aí, mais uma vez, entra a questão do autoconhecimento. Porque foi onde eu descobri, Luiz, que para mim, lembra do início da conversa que eu falei, cada um tem uma chavinha? Então, o que é que me motivava a conseguir ler um livro por semana? Porque para mim, Ivna, pelo meu perfil, eu preciso ter meta muito clara. Para mim é isso, tá? Qual é a minha meta? Preciso estar claro. Eu preciso ler um livro em uma semana. Então isso para mim começou a despertar, começou não, agora então eu vou conseguir isso. Resultado. Mas por isso que eu falo muito da importância da gente primeiro se conhecer para entender a nossa chavinha. Então, para o Luiz, o que é que para o Luiz é importante ter numa leitura, tá? Como é que o Luiz está olhando aquele livro? Você falou, Ivna, eu sempre olho o que é que eu posso aprender com aquilo. É chato, então deixa. Que aí entra a questão do se respeitar. Só que se a gente entende que algo nos bloqueia, realmente a verdadeira pergunta que a gente precisa se fazer é: o que me faz não gostar disso? E se você começar a se criticar ou se pressionar, aí realmente bloqueia total, tá? Mas faz essa pergunta para você e deixa. Se permite vir a resposta para você mesmo, tá? Sem cobrança, sem peso, sem o julgamento, sem pressa. E se permite se ouvir mesmo, tá? E aí ver de outras formas, seja por um audiobook, porque tem vários no YouTube, por exemplo, tem audiobook. Para mim funciona, foi uma forma também que eu descobri, tá? Que me ativa ainda mais o despertar por leitura, é de estar ouvindo e de estar acompanhando o livro ali no físico, para eu marcar, porque também é uma outra coisa que é importante a gente se observar. Como é que, para mim, é o meu melhor meio de aprendizagem? Para as pessoas, no normal, né? Todas as pessoas, cada pessoa tem o seu canal de absorção de conhecimento, que muitas pessoas são mais visuais, né? Precisa ter imagem, precisa, então, se está ouvindo algo, fazer alguma correlação com uma visão mental, tá? Isso são pessoas mais visuais, até a linguagem também é mais visual, né? Quando, por exemplo, você chega para mim e me passa uma orientação, se você falar assim, olha, é preciso que você veja tal coisa para um visual, isso já vai despertar e já vai ficar mais claro. Para quem é auditivo, olha, busca tal coisa, porque é importante você ouvir como se faz. Para um auditivo, dessa forma já vai despertar mais. E para quem é sinestésico, são aquelas pessoas que precisam fazer para poder aprender, né? A orientação já vai precisar ser: eu preciso que você faça tal coisa, vamos fazer juntos que eu te ensino. Então, cada um tem uma forma de absorção, tá? E então, para que a gente entenda o que é que nos faz
nos bloquear em determinadas coisas, né? O que é que nos faz não termos tanto interesse em outras, é importante justamente essa pergunta. O que me faz não me interessar por isso? E o que me faz eu me interessar por outra coisa? O que está correlacionado aí? Sabe? Então, antes da gente se criticar até, os cara, isso é chato, isso é ruim e tal, é entender isso, né? Quais são os nossos motivadores? O que é que me leva a gostar, né? E até o que me leva a me distanciar, tá? E fato, gente, leitura é muito importante, tá? Buscar informação, ainda mais nesse momento, né? Nesse dia a dia nosso, tão ágil, tão rápido, tão dinâmico, a gente sim precisa, é importante e necessário, a gente tá buscando conhecimento, né? Conhecimento hoje é poder. De fato, conhecimento é poder. Então, é uma leitura de um livro, sim. Ah, Ivna, mas eu não gosto, eu não consigo concluir. Vamos lá. Tenta, busca de fazer uma leitura assim, de uma página por dia, tá? Nem que seja isso, porque o que mais importante é de um dia para o outro você ver que você evoluiu em algo, tá? Então, se você ler uma página por dia, com certeza a tua mente ela já vai começar a se abrir mais, a começar a se despertar mais e você realmente conseguir mudar, né, esse hábito. O que hoje você olha e te bloqueia e você não gosta, se você colocar essas pequenas metas diárias, com certeza você vai começar a perceber que o que aquilo antes, né, você via como bloqueio, agora já não é mais tão pesado, já não é mais tão ruim, tá? Mas é como eu falei, é o poder do hábito mesmo, tá? É um dia de cada vez e você sempre olhar para si e você perceber o que me faz não gostar disso, tá? Como eu falei também, nós somos um universo. Cada um de nós temos uma forma de ver, uma forma de pensar, nós temos um perfil, cada um é diferente do outro, se nem nossos dedos, né, são iguais, o que nos faz achar que nós somos iguais aos outros, né? E também tem a questão das comparações, da gente, nossa, eu vejo meu amigo que lê um livro tão rápido e eu não consigo. Também é prática, tá? Também é treino. Então, nada que a gente aí se questione, se julgue ou se critique muito, isso não é bom para a gente. Então, a comunicação, ela é importante também, ela ser saudável da gente com a gente mesmo, e por isso que esses questionamentos, quando algo nos bloqueia, né, ou quando realmente é algo mais difícil para a gente entender, conversar com a gente, o que me faz ter essa dificuldade e, perguntinha-chave, o como eu posso aprender a gostar disso? O como eu posso aprender a desenvolver isso? Tá? Então, essas perguntinhas aí sempre são importantes. Luiz, o jeito, assim, uma receita mágica não tem, tá? Da gente, como, Ivna, tem alguma forma de saber o porquê que aquilo bloqueia? A fórmula mágica não tem, mas com certeza o primeiro passo é você conversar com você mesmo e entender que gatilho é esse que existe, né? Ou seja, que coisinha é essa que está te bloqueando e você conversar com você mesmo como você pode aprender isso ou como eu posso fazer com que isso seja mais leve, mais fácil para mim. Deu para entender um pouquinho? Eu falando um pouquinho dessa receita aí, será que um Que dos não ingredientes existe. da receita que não existe, será que um dos ingredientes principais seria a disciplina? A Com certeza. disciplina daquele determinado horário, pegar aquele livro ou pegar aquela determinada coisa para fazer. Com certeza, né? Que é o treino, né? Realmente isso é de fato importantíssimo. Falando até mais uma vez da questão da neuroplasticidade, né? De como a nossa mente aí funciona. Então, nós temos, ao longo da nossa vida, de onde a gente vive, a gente até está explicando um pouquinho. Dos 0 aos 7 anos, a gente só vai absorvendo. Então, a nossa mente vai fazendo ali as sinapses, né? As ligaçõezinhas e vai aprendendo um monte de coisa.
Dos 7 aos 14, a gente vai absorvendo e também observando. Então, a gente já vai começando também a fazer algumas correlações. E a partir dos 14 é onde a gente começa a ter algumas tomadas de decisão mesmo, né? De, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas tudo que a gente absorveu está aqui. E virou hábito por muitas vezes, né? E crenças também, a gente fala muito isso aí na PNL, né? A questão das crenças, enfim. E às vezes essas crenças, esses bloqueios, né? Que é o que a gente chama de crença limitante, às vezes a gente acredita naquilo, né? Então, também isso nos faz nos bloquear. Só que, a partir do momento que a gente começa a se conversar, né? Ter assim, o que me faz isso, o que me faz aquilo, enfim, vai conversando a gente com a gente mesmo, aí é onde entra justamente o que você acabou de perguntar, sobre a disciplina. Se eu, né, entendo, eu já começo a entender o que é que está me bloqueando, o que é que, se eu, mesmo que eu ainda não consiga entender o que é que está me bloqueando, enfim, mas se eu começo um dia, um passo de cada vez, né, um dia, né, atrás do outro, eu tendo aquela disciplina de, seja leitura, ler uma página por dia, seja de aprender algo novo todos os dias, tendo essa disciplina de buscar algo a mais, então sim, já é o primeiro passo, né, para que a gente possa se desenvolver em algo, tá? A disciplina é muito importante até para nossa mente entender que aquilo dali vai virar um hábito. Se eu decido a partir de hoje, por exemplo, vou continuar usando até o exemplo da leitura. Se a partir de hoje eu decido, é uma escolha, tá? Minha, eu decido a partir de agora, ler uma página por dia, é importante que a gente faça isso todos os dias no mesmo horário, para que a nossa mente entenda que aquilo é importante e que aquele horário é importante ter reservado para aquilo, tá? A disciplina, ela começa justamente pela organização tanto da ação quanto do como eu vou fazer. E esse como está envolvendo justamente a periodicidade, né, do que eu escolho fazer a partir de agora, o horário do que eu escolho a partir de agora, né? Por isso que, por exemplo, os atletas, eles têm um horário específico de treino, né? E eles entendem, inclusive, qual é o melhor horário para o corpo deles, tá? É uma outra coisa também até interessante isso, né? O funcionamento do nosso corpo, né? Como é que é o metabolismo do nosso corpo. Mas, enfim, então, essa disciplina, ela é importante para que essas novas sinapses neurais, elas comecem a acontecer. E, claro, gente, só para vocês entenderem, nós temos uma história de vida, tá? Como eu falei, né? Nossa infância, nossa juventude, tem ali tudo, as nossas sinapses feitas, então a gente começa a ter novas atitudes, é como se essas sinapses elas fossem assim, ó, se distanciando. E aí, quando a gente fala a partir do 21º dia, que se torna um novo hábito, sim, é porque se distanciou e fez então uma nova sinapse. Só que, se a gente não continua com a disciplina, se a gente não continua a fazer isso todos os dias, naqueles horários, entende que essa sinapse aqui, que está agora feita uma nova sinapse, se você não tiver o hábito contínuo, ela vai voltar. Então, por isso a importância da disciplina, por isso a importância de você sim decide a partir de hoje fazer algo diferente ou fazer algo que você vai se desenvolver, é algo novo a aprender, é importante você dar continuidade a isso para que sim esse hábito ele vire rotineiro mesmo, para que você não corra o risco de voltar àquele hábito antigo, aquele bloqueio antigo, tá? Então a disciplina verdadeiramente para nossa mente, ela é muito importante para que a gente possa aprender e também continuar praticando
tá? Esse novo conhecimento, essa nova habilidade, tá? Então, quanto mais a gente treinar, tiver essa disciplina, mais vai ser esse nosso melhoramento, vamos dizer assim, né? Mais a gente vai desenvolver aí esse nosso, as nossas habilidades, os nossos comportamentos, enfim. Olha aí, pessoal, quanta coisa interessante, hein? E, Vina, esse assunto é um assunto que eu adoro conversar, porque eu balizei muito nele também, de como a mente funciona para conseguir desenvolver o projeto, e para eu também, né, fazer o meu autodesenvolvimento. Então, ficaríamos horas falando, mas infelizmente nós não temos horas falando, né? Temos que reduzir aí o nosso vídeo. Eu queria então que você fizesse aí um fechamento daquilo que nós falamos, um resuminho assim, bem rápido do que nós abordamos nesse dia de hoje. Então, realmente, gente, primeiro, nossa vida é feita de escolhas, então se você escolher a partir de agora ter um novo hábito, né, aprender novas coisas, seja alguma coisa em relação à técnica ou relação a comportamento, habilidades, escolha o que você deseja, como você vai fazer isso, qual é a tua disciplina diária, né? Qual é a tua prática diária para que você possa, então, aprender algo novo, né? Se desenvolver em algo a mais. E também cuidado na forma de pensar, porque tudo, o teu potencial, na realidade, é o do quanto você quer fazer algo. Eu realmente acredito que não existe mais aquela de, nossa, essa pessoa que para isso é muito bom. Qualquer pessoa pode ser muito boa em qualquer coisa, tá? Basta a gente escolher, querer aprender, querer fazer. E o quanto a gente vai se disponibilizar nesse aprendizado. Então, forma de pensar é importante, as metas, né, e a disciplina que você vai ter para aprender isso a partir de agora, e com certeza ter essa conversa você com você mesmo, sempre quando tiver uma dificuldade de fazer algo, é de você conversar com você mesmo e entender o que me faz ter esse bloqueio, o que me faz eu ter essa dificuldade, e conversar com você, se respeitar, que a gente se respeitando, com certeza, a gente mesmo vai nos dar respostas para que a gente continue aí a nossa melhoria contínua. Ah, É muito bem. isso. E como que as pessoas fazem para te encontrar nas redes sociais? Bem, no Instagram, o meu Instagram é Ivna Maciel BHP, tá? Então, de desenvolvimento humano e profissional. E também pelo LinkedIn, que é ivna.maciel, tá? E também no meu telefone pode entrar em contato, sim, não tem problema nenhum. E tem lá no LinkedIn meus contatos, tem lá no Instagram também. Então, sempre aí que precisarem, estou à disposição, tá? Bate-papo, tirar dúvida, contem comigo, sim, estou aqui à disposição. Muito bem. Pessoal, eu vou colocar o link para as redes sociais dela aí na descrição do vídeo, então mandem suas dúvidas, que quem sabe a gente faz um outro vídeo aqui com um complemento desse conteúdo, que é um conteúdo que eu me amarro. E é isso, Eu pessoal. também. Infelizmente o tempo está passando, o tempo não está acabando, o tempo está passando, e nós vamos ficar por aqui. E, Vina, muito obrigado pela sua paciência, pelo seu Imagina. tempo e por essa explicação maravilhosa de como nós somos, né, de como nós aprendemos. Seja muito bem-vinda novamente ao Projeto Cartão de Embarque. Pessoal, é isso então. Siga nossas redes sociais, em breve teremos novidades. Tchau! Tchau, tchau.